Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o senador do PSDB de São Paulo, José Aníbal. Formado em economia, 5 vezes deputado federal, vereador, secretário de governo, presidente nacional do PSDB, Aníbal tem um extenso currículo na política. Recentemente fez um discurso duro na tribuna do Senado com críticas à política econômica do governo Temer. Boa noite, seja muito bem-vindo, senador. É um prazer recebê-lo novamente aqui no É Notícia. Prazer igual estar aqui com você e com os telespectadores que te acompanham. Senador, depois de todos esses mandatos, 5 mandatos como deputado federal, o senhor assumiu o cargo, era suplente do senador José Serra, que se tornou ministro das Relações Exteriores do governo Temer, e o senhor assumiu, então, o lugar dele no Senado. Qual a sua principal tarefa, a sua missão no Senado Federal? Olha, ajudar o Brasil a sair da crise. Esse é o principal desafio de todo homem público responsável hoje. E isso requer sacrifícios, requer medidas duras, mas não mais do que se pode tolerar, porque são medidas duras para favorecer aqueles que estão vivendo uma situação muito difícil hoje, que são os que não têm emprego. O Brasil precisa recriar credibilidade para que volte o emprego com o investimento. O Senado deve votar até o fim do mês, né? Uma das primeiras tarefas será votar o impeachment definitivo, né, da presidente afastada Dilma Rousseff. Muita gente não sabe, mas o senhor conhece a presidente há muitos anos, né? Vocês dois militavam no movimento estudantil contra a ditadura na década de 60, 70 em Belo Horizonte. A partir de 1968, com a edição do AI-5, o senhor fugiu de Belo Horizonte, né? Foi para o Rio de Janeiro, depois foi exilado. A presidente Dilma também percorreu esse caminho, fez esse caminho até o Rio. Que lembranças o senhor tem dessa época e qual é a sensação de votar o afastamento, o impeachment de alguém que dividia, que compartilhava dos mesmos ideais que o senhor? A lembrança é uma lembrança de juventude rebelde, de juventude que queria um mundo melhor, não é? E que às vezes até usava procedimentos que não eram os mais adequados. Tanto não era que eu, a partir de 69, me dissociei daquele movimento mais duro de enfrentamento da ditadura, porque eu achava que não ia levar a lugar nenhum. É que nós precisávamos envolver mais a população, não é, na luta pela democracia. Mas, de qualquer maneira, é uma boa lembrança. Foi um convívio intenso, eu frequentava muito a casa da Dilma, nós estudamos juntos, nos preparamos juntos para o vestibular. E, inclusive, ela foi meu cabo eleitoral, porque eu disputei para ser o representante de turma. E a nossa turma tinha 43 alunos, eu ganhei de 22 a 21, por um voto. Bom, então ela fazia bem política naquela época? Não, ela ajudou ela era uma boa de política? bastidor. De bastidor. Bastidor, ela sabia conversar bem com as pessoas e tal. Mas, enfim, para mim é um momento doloroso, não é? Depois de tudo isso, quase 50 anos depois, 45 anos depois, está votando pelo afastamento da Dilma da presidência da República. Mas ela errou muito. Eu ainda convivi com a Dilma um pouco em 2011 e até um certo momento de 2012, quando ela fez aquela mudança irresponsável, impulsiva no setor elétrico. Ela fez o setor entrar em parafuso, reduziu um pouquinho a conta de luz ali em 2013, e em 2014 veio a fatura a ser paga pela população muito maior do que a redução que ela fez. Aquilo me deu uma péssima imagem. Eu comecei a achar que ela já não governava para fazer o Brasil um país de crescimento sustentável, um país de crescimento que se mantém ao longo do tempo, mas fazia política de olho na eleição e com uma predisposição à irresponsabilidade que não era pequena. O senhor acredita que, pessoalmente, a presidente Dilma seja desonesta? Não, eu acho que ela não é desonesta do ponto de vista de enriquecimento pessoal. Mas eu acho que ela foi coautora de posicionamentos, de decisões que levaram a uma pilhagem dos cofres públicos. Por exemplo, no caso de Passadina, a presidente do conselho editorial de uma empresa, o presidente, ele tem que estar profundamente atento a tudo. O balanço financeiro, que normalmente é feito a cada trimestre, ele deve ser acompanhado pelo presidente do Conselho semanalmente, Ela era presidente do Conselho da Petrobras naquela época. E não estava se comprando um Fiat Uno, estava se comprando uma refinaria a qual se atribuiu um valor superior a $1 bilhão. Ela tinha que ter estudado. Mas não é por isso que ela está aquilo. sendo afastada. Não, mas isso é um indicativo de quanto ela foi licenciosa. Como é que ela não olhou com lupa operações muito significativas e decisões muito significativas da Petrobras, sendo ela presidente do conselho, por sinal, muito bem remunerados. Depois vieram
conjunto de decisões. Essa, com relação ao setor elétrico, desastrosa. Isso nos fez atrasar muito nessa área. E depois a gestão dos recursos públicos, né? Pedaladas, uso indiscriminado de dinheiro público, enfim, resultados nefastos para o país, pelos quais nós ainda vamos pagar muito. Algum tipo de contradição em votar o impeachment de uma pessoa que, pessoalmente, muitos, não só o senhor, dizem que é honesta? A imprensa internacional, notadamente jornais como o britânico The Guardian ou o americano The New York Times, apontam muito para o fato de que uma presidente supostamente honesta está sendo julgada pelo que eles chamam de muitos desonestos no Congresso Nacional, já que há centenas de investigados ou denunciados ou réus em processos como a Lava Jato, em outros processos também. O senhor vê algum tipo de paradoxo nisso? Não. Eu vejo o seguinte, a Dilma representa um partido político, uma força política que, em boa medida, se assemelha hoje a uma sociedade criminosa, a uma associação criminosa. O que o PT fez no Brasil é muito grave. Eles pilharam o Brasil, roubaram, para falar bem claro. É uma corrupção endêmica. Eles fizeram isso nas empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, onde eles puseram as mãos. Fizeram nos fundos de pensão. Para o nosso telespectador, o fundo de pensão dos Correios, ele foi tão saqueado por operações danosas, porque os fundos de pensão eles investem, eles têm que investir, zelar pelo dinheiro que eles têm para pagar a aposentadoria complementar dos funcionários. Mas os investimentos foram tão mal direcionados e tão desonestamente direcionados que o fundo de pensão dos Correios entrou em crise, com um déficit enorme. Sabe qual foi a solução? Adotada em maio. Os trabalhadores dos Correios, ativos e inativos, que são mais de 100 mil, eles voltaram a contribuir a partir de maio, com mais 17% para o fundo de pensão dos Correios, durante 23 anos para o fundo não quebrar. Olha, são 100 mil trabalhadores ativos e inativos que vão pagar má gestão, corrupção. Isso vai acontecer na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa. Mas é então, eu falei das empresas, dos fundos, dos bancos. Onde é que eles não devastaram as finanças públicas? E, principalmente, as contas, aquilo que se fala, eu te insisto muito, inclusive eu vi que você trouxe aqui o Mansueto, que é um grande especialista na questão fiscal. Verdade. Até com o Mansueto, que era nosso consultor no Instituto Teotônio Vilela, que eu presido, que é o órgão de assessoramento e formulação do partido. É uma espécie de think tank, né, do PSDB. Eu dizia sempre para ele, disse a ele, fomos em São Bernardo fazer um seminário sobre desindustrialização e desemprego. Disse, Mansueto, você não pode falar todo o tempo da questão do fiscal ou da questão fiscal. Você tem que dizer para as pessoas que isso são as contas. Todo mundo vai entender a conta. Porque todo mundo tem conta para pagar no final do mês, todo mundo tem orçamento. Que é conta, que é orçamento, entrada, orçamento saída, doméstico, como é, não é? Deve. Então é isso. A devastação que eles causaram nas contas públicas não tem igual na história do país. Mas é interessante, porque de tudo isso que o senhor citou, na verdade, ela está sendo julgada pelos decretos orçamentários e pelas pedaladas. Isso. E não por todos esses supostos crimes que o senhor citou. Exatamente. Mas essa é a minha próxima pergunta. É um julgamento principalmente político ou jurídico? O que está embasando o afastamento da presidente Dilma? Mas o político não tem mais peso? Processo absolutamente legal, de acordo com o que determina a Constituição, que diz o seguinte: afastado o senhor presidente da República, no caso a senhora presidente da República, assume, por razões que sejam absolutamente de acordo com os ritos determinados pela Constituição, assume um vice-presidente. Portanto, essa história de golpe é conversa fiada. Foi todo um procedimento legal, com base em pedaladas, com base naquilo que ela fez de errado, transgredindo leis. Eles têm o hábito de não gostar de respeitar leis. Eles acham que leis é coisa do papel, a gente passa por cima, sobretudo se a gente estiver no poder. E por isso estão caindo. Agora, isso fez aparecer todas as motivações e os malfeitos que levaram a presidente a cometer outros malfeitos, aí sim, claramente conflitivos com o que determina as leis, a lei orçamentária, as leis todas que o país tem. Não é uma base jurídica frágil, porque o seu colega no Senado, o senador Cristóvão Buarque, falou que ia votar, né, assumiu que ia votar pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas ele argumentou que a base era sobretudo política, que a base jurídica, as pedaladas dos decretos orçamentários era uma base jurídica frágil. Se eu inverter a pergunta, por exemplo, se ela tivesse cometido esses mesmos supostamente crimes, né, pelo julgamento dos senhores, mas fosse uma presidente popular, gozasse de popularidade, de apoio do Congresso, ela estaria nessa situação? Olha, é difícil avaliar, mas eu acho que sim. O Brasil hoje está tendo uma consciência que foi aguçada
aumentada por toda essa Operação Lava Jato, onde você tem gente importante, gente rica sendo preso, gente poderosa sendo presa, uma consciência de que as leis devem ser iguais para todos. Não importa que você esteja com mais popularidade ou com menos popularidade. O que importa é que se você transgrediu a lei, você tem que ser julgado e eventualmente punido. E no caso dela, ela transgrediu a lei reiteradamente, porque ela não fez isso só no primeiro mandato, ela fez isso em 2015, quando estava ali maquiando contas públicas de todo jeito. A defesa dela argumenta que o presidente Fernando Henrique assinou mais de 100 decretos orçamentários como o dela. Isso são circunstâncias completamente diferentes, valores completamente diferentes, períodos completamente diferentes. Foram pequenos ajustes feitos que não tiveram o propósito, como teve no governo dela, de maquiar contas públicas, de esconder ao país a real situação que nós estávamos vivendo. Além disso, ela fez isso sabendo que era ilegal. Ela foi alertada por isso. As ilegalidades vêm até de antes. Nos anos anteriores, eles fizeram isso muito. Ela tinha um alter ego no Ministério da Fazenda chamado Arno Augustin, que era um notório fazedor de maquiagem de contas, enfim, que não tinha muita atenção pela legalidade dos procedimentos que estava adotando. O fato é que a presidente cansou o Brasil. Ela deixou de ter condições de agregar, ela é uma figura que passou a desagregar. É importante, Amanda, até a favor do presidente Michel Temer. Você deve lembrar que em meados do ano passado, ela chegou a recorrer ao presidente Michel Temer para aprovar um mini pacote do Levi. Lembra disso? Na Câmara dos Deputados. E o presidente Michel Temer virou uma espécie de articulador político do governo. Durou e pouco, ele né, essa conseguiu posição. fazer. Mas logo depois que ele conseguiu sucesso, eu lembro que ele até fez uma agregação de parlamentares do DEM, do PSB, do PV, mais de 20 para poder votar aquilo, né? Logo depois, a compulsão hegemônica do petismo, né, começou a dizer que era a hora do presidente, do vice-presidente ser deixado de lado. Ele foi minado rapidamente pelo Aloysio Mercadante, né, que era então ministro da Casa Civil. Então você veja só, quer dizer, quando se diz que ele já estava pensando, nada, ele naquele momento foi lá colaborar. Foi vítima de fogo amigo. Há um outro processo de cassação em curso do deputado Eduardo Cunha. Está afastado da presidência da Câmara dos Deputados, quer dizer, já renunciou à presidência da Câmara dos Deputados, está afastado do mandato dele como deputado. Aliás, esse processo é anterior ao da presidente Dilma. Começou em outubro de 2015, já dura 10 meses, é o mais longo da história do país nesse tipo. No entanto, a votação no caso dele, ironicamente, vai à votação somente depois do impeachment da presidente Dilma, no dia 12 de setembro. Faz algum sentido isso para o senhor? Eu acho que isso é procedimento da Câmara, eu hoje sou senador. É que o senhor tem uma larga experiência na Câmara, né? Mas acho que a Câmara devia acelerar esse procedimento, não é? Não é Foi um injusto. erro do presidente Rodrigo Maia marcar essa votação apenas para o dia 12 de setembro? Não, ele naturalmente avaliou, viu a correlação de forças que existe na Câmara, as votações que devem ser feitas, que são votações urgentes para realmente ajudar o Brasil a enfrentar essa situação e decidiu por esse dia. Mas será uma data provavelmente com baixo quórum, né? Uma segunda-feira, 20 dias das eleições municipais. Eu espero. Isso, ninguém engana ninguém. A mídia hoje está muito ativa. As redes são ativíssimas. As pessoas falam o que querem. Não há hierarquia nas redes. Não tem quem determine que tem que ser assim, tem que ser assado. Pode haver reconhecimento de lideranças. Portanto, é uma ilusão imaginar que os brasileiros não estão acompanhando. Estão. Se os brasileiros começarem a achar que o que estão fazendo é uma manobra, grande acordão, é um grande né? acordo, eles voltam às ruas. Que é o que eles sabem fazer. O Brasil hoje tem uma espécie de combustão espontânea. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. As pessoas estão acompanhando, querem acreditar, querem ter esperança, mas esperam que a gente faça a nossa parte e vote o que é necessário. Senador, no finalzinho do primeiro bloco, a gente estava falando de Eduardo Cunha, só para concluir esse assunto. O senhor, se essa votação for mesmo mantida para o dia 12 de setembro, a 20 dias das eleições municipais, numa segunda-feira, a chance de haver baixo quórum é grande. O senhor acha que há risco de Eduardo Cunha escapar da cassação? Eu prefiro acreditar que pode ocorrer a mudança de data.
Ou seja, ser adiada. O quê? Para depois das eleições municipais, novembro, por exemplo? Não me parece adequado isso, viu? Não me parece. Porque aí o processo levaria mais de um ano. Decidindo sobre essa matéria antes das eleições municipais. Eu acho que é importante a Câmara ter isso em consideração. Espero que venha a ter. Não é? A Câmara ficará desmoralizada se não decidir isso antes das eleições municipais ou mais, se o Eduardo Cunha conseguir se livrar dessa cassação? Eu acho que o impacto na opinião pública será ruim, será muito ruim. E a opinião pública tem que ser considerada, porque a sociedade brasileira faz 3 anos, desde 2013, que vem dizendo que quer mudança, que quer um novo sistema político, que quer uma nova forma de representação parlamentar, enfim, tudo que ela tem dito, que quer melhor educação, saúde, etc. E ela vê isso com um certo desdém. Certamente vai ser como a opinião pública vai registrar esse encaminhamento. É uma coisa que é desdém com o que a sociedade está acompanhando. Se a sociedade já tem, eu não digo que a sociedade tem razão, mas a própria sociedade já tem, com as informações todas que dispõe, de uma avaliação sobre a importância de que esse processo seja concluído, por que adiá-lo ainda mais? Realize esse processo. Né? A Câmara está de costas para a sociedade quando faz isso? Não diria isso. Eu acho que a Câmara deve ter várias questões a serem votadas nesse período aí que temos, essas 2, 3 próximas semanas, e certamente tem matérias importantes lá, inclusive a que estabelece o teto para o orçamento, para os gastos do governo. Não é? Essa emenda é uma emenda constitucional, é fundamental que seja aprovada o quanto antes e comece a ser discutida. Mas acho que a Câmara tem que ter muito em conta as reações que estão ocorrendo com relação a essa votação no dia 12 de setembro, sabidamente um dia de quórum mais precário. Né? E, quem sabe, rever essa posição e sintonizar melhor com o que a sociedade pensa. Senador, vamos falar um pouquinho de Lava Jato. O senhor falou num novo sistema político, né? Executivos da Odebrecht, em delação premiada, disseram a investigadores da Lava Jato que o senador, agora ministro, né, José Serra, teria recebido 23 milhões de reais em Caixa 2 na campanha eleitoral de 2010. O PMDB também teria sido beneficiado com 10 milhões de reais em Caixa 2, a pedido do então vice-presidente Michel Temer nas eleições de 2014. Revelações assim não deixam claro que todos os partidos se beneficiaram do dinheiro das empreiteiras de alguma forma? Uma coisa é ter se beneficiado através de procedimentos que a legislação permitia, contribuições para os partidos, mas Caixa 2 não é permitido pela legislação. Caixa 2 não é permitido. O ministro José Serra disse com muita clareza, já há quase um mês, eu não autorizei a ninguém falar em meu nome. E também não cometi nenhuma irregularidade. A presidente Dilma diz a mesma coisa. Ele foi muito claro. Mas a presidente Dilma está sendo desmentida pelos fatos cotidianamente. Aí há uma suposição, foi dito que, etc. Isso tem que sair logo, tem que esclarecer logo, publicar logo essas delações, para que quem estiver sendo imputado ali possa se defender. A parte relativa ao presidente Michel Temer diz que ele pediu 10 milhões de reais. Vamos até admitir que o presidente Temer tenha pedido a uma empresa que colaborasse com o partido dele, o PMDB. Mas ninguém vai dizer que o presidente Temer pediu que fizesse uma contribuição de Caixa 2, ou em dinheiro efetivo e não em depósito bancário. É o que os executivos da Odebrecht disseram, né? Disseram que ele pediu uma contribuição de 10 milhões, que essa contribuição teria sido dada em espécie. Tem que provar, porque senão você acaba enfraquecendo o dispositivo da delação premiada. Então, é preciso que se venha logo, porque senão vai se criando, isso cria um ambiente, em vez de melhorar, piora o ambiente. A Lava Jato é uma instituição hoje no Brasil. É uma instituição. E tem que continuar. Tal, ela tem que continuar. Foi o primeiro ponto dos 15 que nós apresentamos ao presidente Michel Temer como condição de apoiamento ao seu governo. O senhor acha que a Caixa 2 tem que ser criminalizado? Olha, Caixa 2 é criminalizado porque ele é um desvio, né? Você não está... É uma contabilidade, é uma não contabilidade. Mas ainda não é crime, né? É uma das propostas lá das 10 medidas anticorrupção. Isso eu acho que é óbvio. Daqui por diante, totalmente. Tem que ser criminalizado. Totalmente. Porque muitos deputados argumentam que não. O que aconteceu? Ao longo desses últimos 20, 25 anos de vida democrática nossa, foi ficando claro
que os custos das eleições vai se tornando inviável. Veja o que ganharam esse chefe de comunicação da Dilma, né? Esse que ficou preso um tempo, João Santana. São fortunas. É praticamente impossível pagar isso. Tem que ter um regramento. A política no Brasil hoje, nas eleições, depende muito mais do jogo de cena, né? Dos filmes, da capacidade de impressionar o eleitor, do que da ideia que cada um apresenta, do diálogo que estabelece com a sociedade. Agora a gente vai ter a primeira eleição sem a contribuição das empresas. Exatamente, né? Vamos poder observar. E vai ficar claro, por exemplo, para a eleição proporcional de deputados federais, estaduais, de vereadores, tem que ser voto distrital. Estão correndo disso porque o voto distrital não é caro. O voto distrital impõe uma relação forte. Mas isso não passou nessa última mini-reforma política, isso tem que voltar a ser discutido? O Serra apresentou ano passado, logo que assumiu como senador, um projeto para fazer eleição distrital este ano em municípios com mais de 100 mil ou 200 mil eleitores. Fazer um ensaio. Imagina, você ou eu, candidatos a vereador de São Paulo, tem 7 milhões e 300 mil eleitores para nós dois disputarmos. Não tem como todo mundo conhecer Agora, a gente. se tem 54 distritos eleitorais na cidade de São Paulo, cada um vai ter 150 mil eleitores e em cada um desses distritos, cada partido vai poder pôr um candidato. E esse candidato, ali, ele vai circular pelo comércio, pelos bairros, por isso, por aquilo, dizer o que ele vai fazer. Ele não vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de papel, sapato e uma boa empatia com o eleitor. Gastar sola de sapato, como diz o governador Alckmin. Não, na realidade, a eleição esse ano, eu tenho dito aos meus amigos que são candidatos a vereador, redes sociais, com muita humildade, procurando dialogar com a população, os eleitores, e segundo, sapatos. São os dois instrumentos lá. E um papelzinho dizendo que é candidato. Senador, o senhor disse recentemente, vamos falar de economia agora, que o governo Temer fez até aqui não foi suficiente. Fez anúncios e cometeu um erro na semana passada na renegociação da dívida dos estados que foi aprovada lá pela Câmara dos Deputados. Explique isso melhor para a gente. O senhor acha que o governo Temer fez concessões demais até agora no ajuste fiscal? Eu acho que o governo Temer tinha um passivo herdado da Dilma, que era aquele aumento mais ou menos generalizado, que já foi votado na Câmara e no Senado. Dos servidores federais, servidores Judiciário, todo mundo entrou ali. Eu, pessoalmente, inclusive, e outros senadores, questionamos isso na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O senhor foi contra? Procuramos saber melhor dos números, o Supremo informava um número, o Ministério do Planejamento outro, a gente tentou apurar aquilo melhor, mas acabou passando. Foi um erro não, porque só essa continha deu uns 50 bilhões de reais. Embora não seja de uma vez, mas é isso mesmo. Até 2019 é isso. É dinheiro, vai sair das contas do governo. É complicado, Amanda. Um país na situação que nós estamos hoje, gravíssima, com quase 12 milhões de desempregados, sem renda para comprar o básico para a sua família, você dar um aumento tão expressivo a categorias que já têm aposentadoria especial, já tem salários reajustados praticamente todos os anos. Emprego garantido, né? Emprego garantido. Vitalício. E você dá o aumento, sabe em cima de quê? Não é de receita, não. É de dívida. Você aumenta a dívida para poder pagar o aumento. Com os impostos da população. Isso não é justo. Não se pode continuar nessa toada, num momento como o país está vivendo. É uma injustiça, é uma questão de sociedade, de vida em sociedade, né? De olhar no conjunto, de não ter viseira. Né? Mas havia outra alternativa política ou o senhor acha que politicamente... Não fazer, pedir um tempo. Pede um tempo. Seria melhor ter tentado negociar com essas categorias? Claro, nós não estamos pedindo um tempo para os desempregados, para que a gente consiga criar credibilidade. Então, o senhor está dizendo que esse foi o primeiro erro do governo Temer. Eu acho que ali já tem que ter pedido, reajuste para os servidores. Um tempo, 10 meses, março, abril do ano que vem, a gente retoma essa discussão. Bom, e fez isso. Ao fazer isso, mostrou que... Claro, eu vi o pessoal, alguns companheiros do nosso Senado, do PMDB, dizendo, não, mas isso já está contemplado na dívida. Eu disse, mas está contemplado na dívida? É dívida. O senhor acha que isso abre a porteira, mostra uma certa leniência, uma tendência a recuo, a muita negociação? Mas num Congresso que está tão batido, fica tentando ser simpático. Ser simpático é dar aumento que um país não consegue pagar. Ser simpático é votar as medidas de reorganização, que vão reorganizar as contas públicas, inspirar confiança, porque
Porque se quem vai investir olha e fala, esse governo não está conseguindo controlar as contas dele, eu vou investir? Mas o presidente Michel Temer tem muito esse perfil, né? De negociador, político hábil, faz uma série de concessões, recebe todo mundo. Existe um limite para isso? Eu acho que o presidente Temer, ele tem decisão. Ele não é só negociação, ele tem decisão. Também tem ali uma correlação de força, de pressão contra pressão e tal. Eu sei que o judiciário pressionou muito, não é? Muito, para que o aumento fosse confirmado. Mas ele devia ter batido o pé, na sua visão. Aí o pessoal da fiscalização também, da Receita, de toda a área, vem todo mundo ali para cima. Olha, o parlamento, Amanda, dizer isso para quem está nos ouvindo e nunca foi lá, grande maioria nunca foi lá, ele é cotidianamente frequentado pelas corporações, todas. Entram nas comissões. Eu, outro dia, fui obrigado na Comissão de Assuntos Econômicos, nós não tivemos aumento nos últimos 10 anos, eu me virei e disse, é mentira, tiveram em todos os anos, e calaram a boca. Porque eles têm essa mania, acham que parlamentar também é um ignorante, e vai ficar com medo de não dar aumento para categorias dele, e daí? Eu estou preocupado com o Brasil regrediu, 6% já de andar para trás. Isso é uma derrota minha pessoal, da minha geração, de todos nós. E na renegociação da dívida dos estados, o presidente Michel Temer disse que não houve recuo naquele trecho que foi retirado do projeto original que o governo enviou à Câmara dos Deputados de não conceder aumento por 2 anos aos servidores dos estados. Isso acabou sendo retirado e o projeto foi aprovado sem isso. O governo Temer, o presidente Temer, o próprio presidente, disse que isso não foi um recuo, que o importante é o teto de gastos. Foi ou não foi um recuo? É óbvio que houve um recuo. Óbvio. Não devia ter recuado. Devia ter conversado mais com os deputados. Os deputados têm sensibilidade de conversar mais. Mesmo que fosse adiada a votação, que não acontecesse naquele momento? Contextualiza aquilo que nós estamos votando. Não é só olhar isso aqui. Mas em ano de eleição municipal, os deputados vão fazer isso? Quer dizer, vão resistir à pressão dos sindicatos, Estão com medo dos funcionários públicos? Medo. Dialoga com o funcionário público. Fala, escuta, o teu vizinho que é trabalhador está sem emprego. Nós vamos te dar aumento em cima de dívida, nós vamos nos endividar mais ainda. Isso vai ficar assim ou há chance do Senado rever o que já foi aprovado na Câmara? A chance desse trecho voltar ao texto no Senado? Olha, se depender de mim, volta, eu quero o texto original. Texto original. O PSDB vai lutar por isso? Olha, eu vou conversar, eu já conversei com alguns companheiros do PSDB que pensam como eu. Não sei se estão todos na bancada nessa mesma posição, mas acho que sim. O nosso presidente Aécio Neves, senador, faz um artigo na Folha que diz com clareza que o governo não pode continuar nessa toada de recursos, né? Tem que uma hora dizer, não, daqui não podemos passar. Então deve voltar o trecho que proíbe o aumento para servidores durante 2 anos, nos estados. Aumento real, porque o aumento da inflação eles vão ter. Pela inflação vai ter. Pela inflação vai ter, é aumento real de categorias que acabaram de ter aumentos expressivos nesse pacote votado logo que o presidente Michel Temer assumiu. Então, existe chance disso voltar a ser colocado no Senado, sim, quando o projeto chegar ao Senado? Isso vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, nós vamos discutir lá e depois vamos discutir no plenário. E aí, quando voltar para a Câmara, tem chance de ser mantido? Não sei, vamos dialogar. O importante, nesse momento, o diálogo não é para o que nós vamos conceder. O diálogo é ver o que nós vamos fazer para que volte a credibilidade. O Brasil, sem investimento, não cria emprego. E os investidores estão ariscos. Por que eles estão ariscos? Porque eles olham e falam, será que o governo vai ter força para reorganizar as contas ou o governo vai sempre ceder um pouquinho aqui? E vai ter força ou não vai? Qual a posição do PSDB? Eu confio que vai. Porque nós já fizemos os 15 pontos de apoio do PSDB ao governo, nós falamos ali algumas coisas, inclusive algumas que já avançaram. Por exemplo, os critérios para nomeação para os conselhos de administração, a meritocracia, isso foi aprovado na Câmara. A Câmara tirou algumas coisas, o Congresso repôs e o presidente não vetou, manteve e publicou. Então, houve já um avanço ali. Alguns avanços estão acontecendo. O Congresso vai votar a DRU, com relação à desvinculação. Porque isso é fundamental para a gestão orçamentária das contas públicas. Eu tenho confiança que vai votar. Agora, tem que votar matérias importantes. O teto... Existe coisa mais óbvia? Nós estamos num período de crise. O ano que vem, o que pode crescer no orçamento é só o equivalente à inflação do ano anterior. O que eu já acho que é muito, porque a inflação desse ano vai ser alta. E a inflação do ano que vem vai ser menor.
Então já leva, né? Já tem ali um buraquinho lá para imposto. Para imposto não, para dívida, que vai ter que fazer dívida se o governo não conseguir aproximar mais da inflação do ano que vem, que é menor, do que da deste ano. Mas quem deve ser responsabilizado por essas concessões? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ou o presidente Temer? Quem errou aí nessa negociação da eu acho que aí houve uma pressão que eu não concordo, da Câmara, de uma parte importante dos deputados, achando que devia votar, não sei porquê, com temor de voto dos funcionários nas eleições. Meu Deus, o Brasil está precisando de respiro, de votar coisas relevantes para organizar o país. Agora, vota uma coisa que ajuda, naquilo que você disse, um pouco a licenciosidade, a despesa, o gasto, aí desestimula, inclusive, quem está querendo se empenhar em votar as matérias relevantes. Fala, olha, a gente se empenha, mas, ao fim e ao cabo, recua. Então, tem que ser um compromisso de todos, né? Senador, essa flexibilização que a gente falou, algumas concessões do governo Temer a servidores ou na renegociação da dívida dos estados, isso pode ter alguma coisa a ver com uma pauta eleitoral para 2018, seja querendo favorecer o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ou o próprio presidente Temer? Só se for uma insanidade. Uma insanidade. Pensar hoje, em 2018, e pautar a pauta do Brasil, a pauta que é pedida, que seja votada pelo Congresso, as iniciativas do governo por isso, é uma insanidade. Uma insanidade. Olha, eu vou dizer a você uma coisa. Qual o risco disso? O risco é desagregar a base de sustentação do governo. O presidente Fernando Henrique, em setembro, outubro de 93, um ano antes da eleição de 94, que ele ganhou, não é? Numa conversa da qual eu participei, ele me disse, olha, do jeito que as coisas vão, talvez eu consiga ser candidato a deputado federal. E ele era senador, talvez sendo no Ministério da Fazenda. Porque as medidas eram duras, tinha que se tomar medidas duras, não é? Não é achar que vai se usar esse momento de crise para tirar benefício eleitoral em 2018 é uma insensatez absoluta. É uma falta de compromisso total com o país. Eu não acredito. Eu acho que o presidente Michel Temer já deixou claro que não é candidato. Mas esse balão de ensaio foi lançado, né? Foi. Pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que se o governo do Michel Temer fosse bem, seria natural que ele fosse candidato em 2018. Alguns ministros também disseram nos bastidores, para a reportagem da Folha de São Paulo, a mesma coisa. Quer dizer, já existe um burburinho. Isso é uma arrelia de noite de inverno. O PSDB reagiu muito mal a isso, né? Qual a posição do partido? Eu disse, olha, a minha posição é a posição da nota do presidente Michel Temer, em que ele desmente isso. Ele diz que não cogita ser candidato. Não, é uma insensatez isso. Alguém já disse, mas se ele estiver muito bem, olha, se ele estiver muito bem, eu vou estar soltando rojão. É sinal de que o emprego recuperou, o Brasil voltou a crescer. Mas se ele estiver muito bem até 2018, o senhor não acha que de fato é natural que ele seja candidato à reeleição? Eu acho que, de qualquer maneira, o tempo... Olha, eu tenho que acreditar um pouco em Papai Noel para achar que em 2018 nós vamos estar muito bem, a ponto de ter uma candidatura, digamos assim, que esteja... Mas o governo, com uma aprovação relativamente boa, mais popular... Mas é uma questão tão fora de propósito discutir agora, mas político entendeu? Pensa nisso todo o tempo todo. Mas eu fico pensando amanhã na reunião da CAI, a gente tentar avançar na discussão dessas medidas aí que foram aprovadas na Câmara. E que a gente tente avançar no plenário e resolva logo o afastamento definitivo da Dilma. E que a gente possa votar as matérias que o Brasil precisa que sejam votadas, independente de eleição. É o mês de eleição, de antecede a eleição, setembro, e daí? Mas isso atrapalha os planos do PSDB também. O eleitor vai se indignar na eleição com quem não for capaz de fazer o que é necessário para retomar a confiança e a credibilidade no Brasil, para voltar a ter esperança que o Brasil vai crescer. Essa postura aí de pular para cá, pular para lá, o brasileiro usa uma expressão meio chula, essa vasilinagem aí de achar que tem que fazer o bem, que aumentar a despesa que é o certo. Isso não existe. Mas o presidente Temer, por exemplo, já disse reiteradamente que não cogita disputar a reeleição. Se eventualmente ele for candidato, será uma traição ao PSDB, por exemplo? Não, essa especulação eu não farei, porque eu acho que o presidente está muito comprometido. Acha que ele não será? Eu citei o exemplo do presidente um ano atrás, quando ele serviu ao governo Dilma, aprovando um pacote, colaborando, desmentindo totalmente a ideia dele de que ele sempre quis ser o vice para conspirar. É delirante o PT, né? Começa a ver inimigos por todo lado.
O fato é que o presidente, a meu ver, está muito concentrado na aprovação dessas medidas e nas medidas necessárias a que o país retome um caminho virtuoso, sair da crise. Qual será a posição do PSDB daqui para frente? Se o presidente Michel Temer for efetivamente confirmado no cargo e a presidente Dilma definitivamente afastada, o partido pretende apresentar uma pauta com as medidas que acha importantes? Olha, nós já ou pelo menos na área econômica? Isso. Vocês vão reforçar? Certamente, certamente. Cria-se uma situação nova, o presidente se efetivou, não muda muito com relação àquilo que a gente já apresentou. Mas vocês vão apresentar um novo documento, será um fato político. Refaça novas conversas com o presidente, até para certificá-lo do nosso compromisso e do nosso desejo de que isso seja realizado. Mas na forma de um documento? Talvez fazer um novo, reiterar o documento que já foi feito e acrescentar a ele alguma coisa, ou fazer um novo documento. Como que, por exemplo, na mesma o que deveria direção. ser acrescentado? É nos tempos. Eu acho, por exemplo, que a gente não devia virar o ano sem votar a reforma da Previdência e sem votar, claro, o limite de crescimento Mas da o próprio despesa governo acha do governo difícil no ano que vem. isso acontecer, Mas a reforma da Previdência? o governo começa a achar difícil, então ele não vai fazer reforma nenhuma. O senhor acha que o governo achar que é possível. O senhor acha que o governo Temer tem que se comprometer com a reforma da Previdência até o final deste ano? Claro, comprometer com fazer, com iniciar a reforma da Previdência, votar. Votar Amanda, já nesse ano. Eleição, ainda mais esta, os parlamentares têm muitas razões para não querer ficar nas suas bases. É mais fácil ainda eles estarem em Brasília, votando do que ficar lá. Porque é um novo desafio, eles não têm muito como ajudar, a não ser com sua presença nos finais de semana, tal. Então, que votemos. E se essas condições que o PSDB impuser não forem mantidas pelo presidente Temer, pelo governo Temer, há algum risco do PSDB se afastar do governo, assumir uma posição crítica, de independência crítica? Você não pode apoiar quem não quer seu apoio, né? É difícil. Se o governo não quer o nosso apoio, o governo desdenha do que nós estamos falando, acha irrelevante. Mas o senhor acha que o governo não se comporta assim, não? Hipótese alguma. O presidente Michel Temer é um homem agregador, ele é um homem da conversa, né, do diálogo, mas também de decisão. Eu já vi o presidente tomar decisões até que me surpreenderam. Ele vai, conversa com mas aqui não passa. Agora, confirmando o afastamento da Dilma, eu espero que o presidente vai poder ser mais eloquente na manifestação das posições do governo, seja com o parlamento, seja, de modo geral, no diálogo com a sociedade. O que o senhor acha importante fazer ainda esse ano? O que o PSDB pretende cobrar do governo Temer para fazer ainda em 2016, caso ele seja confirmado? Olha, são várias, tem matérias relativas a uma pauta da microeconomia, para dar mais competitividade ao Brasil. Mas dos grandes assuntos, dos grandes temas? Do ponto de vista geral, tem a reforma da Previdência. Isso tem que ser discutido, conversado, sem nenhum pré-julgamento. São números indicativos. Até o Lula, 3 meses antes da Dilma ser afastada, ele estava falando, reconhecendo que o Brasil, a população, a expectativa de vida hoje é maior. E, portanto, o tempo que a pessoa fica aposentada é maior. E, portanto, tem que entrar mais dinheiro na Previdência para bancar isso aí, senão não banca, né? E o rombo vai crescer até um ponto em que se torna inviável. Então, é preciso fazer essa conversa, criar novos critérios. Ninguém quer punir ninguém. Quem já está aposentado, continua aposentado, na condição em que está. Quem vai se aposentar tem um regramento de transição para uma nova situação. Estou resumindo, mas isso é um ponto-chave. O outro é estabelecer um teto para o aumento das despesas públicas no ano que vem. Isso passa no Congresso? Mas se não passar, vai passar o quê? Se não passar, o que você vai imaginar desse Congresso que lê todo dia, vem no seu programa, assiste o seu programa, assiste outros programas e vê, olha, a situação do Brasil é grave. Nós estamos entrando numa espiral que, do jeito que está, a dívida pública do Brasil, real, aumenta de 0,5% a 1% por mês. O senhor acredita nessa base forte, estável do governo Michel Temer, principalmente na Câmara dos Deputados? Ou o senhor acha que essa... Forte, estável é difícil. Ela será sempre não muito forte e não muito estável. Por quê? Porque essa fragmentação partidária é difícil. É muito difícil operar desse jeito. Não existe um país do mundo que tenha uma fragmentação partidária. Não dá para contar com uma base sólida de mais de 300 deputados, por exemplo. Essa tal de presidencialismo de coalizão, que virou cooptação, que depois virou presidencialismo de corrupção, como a gente viu,
era mantida a base de corrupção, é preciso voltar a ser um presidencialismo de coalizão. Para isso tem que mudar, tem um novo regramento eleitoral. São matérias que eu acho que devem ser votadas este ano. Acabar com as coligações proporcionais e ter cláusula de barreira. Não é possível, é uma vergonha o Brasil, quando você diz tem 20 e tantos partidos. Vai ser uma nova reforma política. É uma vergonha, porque isso não acrescenta nada à democracia. É para negociar tempo de televisão, fundo partidário. Não é para melhorar a defesa dos interesses que está nos assistindo. Senador, a gente tem 5 minutinhos, vamos falar rapidamente de eleições municipais, porque o PSDB está num verdadeiro imbróglio, grande desafio. Não, o grande desafio é a eleição, o modo como ela vai ocorrer. O candidato oficial do seu partido é o João Dória. O senhor moveu uma denúncia no Ministério Público Eleitoral, junto ao ex-governador Alberto Goldman, acusando de compra de apoio, de votos, né, nas prévias do partido, exatamente. Quem o senhor vai apoiar nas eleições de São Paulo? O senhor vai apoiar o João Dória? Eu sou um homem de partido. Configuramos aquela situação, a justiça está lá resolvendo, processando, né? E vamos ver, não sei qual vai ser o desfecho disso aí. Mas, de fato, ele é o candidato do partido. Eu sou um homem de partido. Então, o senhor vai apoiar o João Dória? Eu sou um homem de partido sempre. Eu defendo o partido. As pessoas me conhecem dentro do partido. Sim ou não, senador? Pessoa... Então, claro. Sim. Se há uma posição do partido prevalecendo, uma posição que foi apurada, uma posição que está envolvendo o partido, né, na defesa da candidatura, ela será uma posição minha também. Porque o Alberto Goldman disse que não. Fez uma série de críticas, mas o senhor tem uma posição diferente da dele. Nesse ponto. Então o senhor vai fazer campanha também a favor do candidato? Eu estou fazendo campanha em Brasília, né? Estou fazendo campanha já é um pouquinho ninguém. Demais. O senhor não vai fazer campanha contra, Não, estou fazendo campanha em Brasília direto pelo país. Olha, Amanda, eu fico impressionado, falo com as pessoas, a gente não tem rodinha de senadores e tal, mas vocês têm ideia da gravidade da crise? Vocês estão andando, vocês estão vendo o comércio, a quantidade de comércio que está fechando, ainda está fechando. Continua. Tem muita gente, a crise chegou no fundo do poço, a economia cíclica, conversa, olhando do ponto de vista das pessoas, a situação melhora um pouquinho, mas você veja, no Dia dos Pais, o movimento foi 8,8% menor que há um ano atrás. Caiu no comércio. Senador, o senhor, esse racha do PSDB nas eleições municipais não é um prenúncio do que pode vir a acontecer em 2018 nas eleições presidenciais? Porque vocês têm pelo menos 3 nomes fortes aí para a candidatura, Serra, Aécio e Alckmin. Nós temos esses 3 nomes faz tempo. E, no entanto, foi na última eleição, o PSDB se juntou nacionalmente, convergiu inteiro para as eleições do Aécio. Quase nós chegamos lá. Mas ele não tinha tido uma chance ainda. Dividido não chega. Agora cada um já teve pelo menos uma chance. E vai estar junto? Aliás, você diz, cada um já teve uma chance. Agora nós vamos eleger quem é o que vai ter a outra chance. Qual desses candidatos? O senhor acha que tem algum candidato natural? Os 3 são fortes? É muito cedo ainda. Os 3 são candidatos fortes. Têm imagem no país, já disputaram a eleição, têm desempenho de governos estaduais, quer dizer, gestores, são bons gestores, todos foram governadores de estado. Por isso que essa decisão vai ser difícil, porque não é óbvia, não né? É fácil. Vamos para o nosso pinga-fogo. Senador, o senhor escapou porque falta tempo. Lava Jato. É uma instituição. Sérgio Moro. Um grande juiz. Juros. Justo? Juros. Os juros é um terror, né? Mas eu respeito muito o Ilan e acho que ele está fazendo um esforço grande para derrubar os juros, de forma consequente. Ajuste fiscal? Absolutamente necessário, urgente. Bom, eu deixei isso claro. Geraldo Alckmin? Um bom governador que está pela 4ª vez governando São Paulo por voto. José Serra? Um grande político. Aécio Neves? Um líder político agregador, muito competente e que, infelizmente, não ganhou a última eleição. Michel Temer? Michel Temer, o que eu disse, um político muito cauteloso, mas capaz de decisão. Lula? O Lula se perdeu completamente. Eu acho que a boa herança que ele recebeu e que ele tinha até gente na equipe querendo dar uma boa consequência àquilo ali, acabou sendo dilapidada e está aí. Deu com uma mão e está tirando com uma mão muito maior. Dilma Rousseff? A Dilma é um desastre. A Dilma foi um desastre. É uma pena dizer isso, mas um desastre. O que ela fez nesse mandato dela, a partir, sobretudo, da tentativa de reduzir o preço da energia para ficar simpática à população, nos impôs um custo maior na energia
e uma devastação do setor. E isso aconteceu em muitas outras áreas, inclusive na Petrobras. Senador, muito obrigada pela sua participação mais uma vez na Notícia. Está sempre convidado a voltar. Muito obrigado, Amanda. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima entrevista. Muito obrigada, senadora. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite.